E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer com todo o meu coração o fato de vocês estarem aqui. Esse canal só existe porque você tá aí do outro lado, me dando o privilégio de tentar te dar voz, de te representar em um momento em que querem a todo custo nos calar. Sem vocês, seria apenas eu falando para uma câmera. Quando eu comecei esse canal, eu juro pra vocês, gente, eu acreditava que só a minha mãe e a minha irmã iriam assisti-lo. E eu tenho que agradecer muito, muito a minha mãe, que lá no início, com 5 inscritos, ela pegava os meus vídeos e mandava pra tudo quanto era grupo no WhatsApp, sabe? Grupo do trabalho, grupo das tias, grupo dos irmãos, pra todo mundo. Porque sim, mães sempre serão nossas mais fiéis torcedoras e apoiadoras nesse projeto louco que é estar vivo. Afinal, tudo começou no ventre delas. Agradeço a minha irmã por ter sido minha assessoria emocional quando nem eu mesma acreditava que podia dar certo. Ao meu pai pelas inúmeras discussões de pauta. Ao meu marido pelas incontáveis horas ao meu lado me motivando e montando essas capas maravilhosas que irritam tantos canhotas. Ao meu irmão por ser meu brother e meu torcedor. Ao meu filho, que em todos os momentos difíceis ele correu para os meus braços e nunca me negou um beijo. A minha filha, que quebrou as minhas pernas ao dizer que sente muito orgulho de mim. A Deus por nunca ter me abandonado, por mais que eu estivesse ocupada demais tentando resolver os quebra-cabeças que a vida me impôs. E a todos vocês que me permitem existir aqui. Vocês são, sem dúvida nenhuma, a melhor audiência dessa plataforma. É só olhar o número de comentários nos vídeos. Vocês não apenas assistem, vocês participam, vocês gritam junto comigo. E eu não sei se vocês têm a verdadeira dimensão do quanto isso é incrível. A gente ri junto, chora junto, arranca os cabelos juntos, mas juntos não perdemos e não perderemos a nossa fé. E é isso que nos move. E é por isso que nós não vamos parar. Nós não vamos parar. O Brasil tem jeito e nós estamos mostrando que somos a verdadeira barreira para aqueles que querem e torcem pelo contrário. Desistir não é uma opção. Não no nosso turno. Momento sentimental porque sim, eu sou um saco de batata. E olha só a vida como ela é. O dia de ontem foi marcado por vários acontecimentos que resultaram em um conteúdo de muita qualidade pro vídeo de hoje. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar a quantidade de treta que rolou. E a gente paga a internet é pra ver treta mesmo. Por sorte nossa, a internet não nos deixa esquecer nada. Nadinha. Dito isso, Gilmarzão, nosso beisola sem peruca, Rodrigo Nhonho Botafogo Maia, o Poste, vulgo Haddad, João Agripino Dória, Sérgio Morno, grande mídia. Desconfio que vocês terão que tomar o estomazil para aguentar os fatos que esse vídeo vai apresentar. Então pega a pipoca, filhote, porque esse vídeo merece acompanhamento. Divirta-se. Gente, eu não sei qual foi o maior expose de ontem, porque foram muitos. Então eu acho que eu vou começar por ordem de ranço. Vamos então começar falando da vitória do presidente sobre a grande mídia, que gerou essa grande frustração no coração canhota e também no bolso e ego da imprensa. Primeiro round, Bolsonaro versus mídia. Vamos entender o que pegou. Os partidos PDT e Avante protocolaram um pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, acusando a coligação de ter feito disparos em massa de forma ilegal durante a campanha. Como prova dessas acusações, eles anexaram ao processo a matéria da Folha. Cara, essa matéria foi usada como base por uma série de ataques contra o presidente, e quem não lembra dessa ligação? Olha, Clóvis, hoje saiu uma denúncia muito importante no jornal Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país. O jornal comprova que o meu adversário, Jair Bolsonaro, deputado há 28 anos, criou uma organização criminosa de empresários que, mediante Caixa 2, dinheiro sujo, está patrocinando mensagens pelo WhatsApp mentirosas. Nós vamos pedir providências para a Justiça Eleitoral e para a Polícia Federal para que esses empresários corruptos sejam imediatamente presos para parar com essas mensagens de WhatsApp. Vai parar. O nome de empresário, o nome de empresa já tem contrato, valor pago. Tem tudo, a Folha disse. Caixa 2, o que é crime eleitoral. A Folha disse. Vamos para a Justiça Eleitoral
impedir o deputado Bolsonaro de violentamente agredir a democracia. Ah, chega. Tá bom, né? Já deu. Durante meses a FIA, essa pseudo-matéria jornalística foi usada pela oposição para fazer discurso em plenário. Eu não sei se vocês sabem, mas foi ali que a história com robôs começou a surgir. Até que chegamos à CPMI dos memes e a Miss Pig levou para um outro nível porque ela prefere te chamar de robô do que admitir que ninguém gosta dela. Bom, mas falar até papagaio fala. Mas quando não prova, ainda mais sob acusações tão sérias, o negócio dói e dói na parte mais sensível do corpo humano. O bolso. E foi assim que a Foice de São Paulo foi condenada a pagar 100 mil bonoros a Luciano Hang, o dono da Van, por espalhar fake news. E de quebra, a renomada amiga de toda canhotada do Twitter, a dona Patrícia Campos Melo, que você deve lembrar dela quando foi mencionada pelo seu Hans River lá na CPMI dos memes, icônico por sinal, também tomou esse selo de desinformadora atestada pela justiça. Como os pedidos de cassação da chapa foram baseados em uma matéria falsa, o resultado não poderia ser outro. Por unanimidade, a ação foi rejeitada por falta de provas. Toma, Ciro! Mas esse não foi o único revés da grande ultra hiper imprensa tradicional e confiável. Seu Lira decidiu que o comitê de imprensa não vai mais ocupar uma espécie de camarote que fica ali do lado do plenário e passará a ser instalado em uma sala menor, sem janelas, no subsolo do prédio do Congresso. Muitos povos da grande mídia se manifestaram pedindo para que seu Lira não faça isso com a pobre imprensa que só quer fazer seu trabalho. Imprensa que faz esse tipo de matéria aqui. Dia 16 de janeiro de 2021. Bolsonaro no fim da fila de Biden. Menos de um mês depois, dia 8 de fevereiro de 2021, Estados Unidos querem fortalecer laços econômicos com o Brasil, diz porta-voz da Casa Branca. Isso não é jornalismo, isso é quase bolão de apostas. Postar coisas baseadas em vozes da própria cabeça e depois que a notícia real é divulgada, fingir demência e noticiar como se nada tivesse acontecido, não demanda espaço VIP no Congresso. Dá pra fazer esse tipo de coisa lá no subsolo tranquilo. A grande mídia até chorou muito, meu filho, todo mundo postando lá no Twitter. Mas seu Lira disse que não é não. Tá decidido, chora mais. E deve ser por isso que eles sentem muita falta de seu Rodrigo Inhon em Botafogo Maia. Aliás, vocês notaram que já tem uns dias que nada do Planalto é vazado pra imprensa? Vocês viram também que o Bolsonaro deixou o Mourão de fora da última reunião de ministros? E eu tô insinuando alguma coisa aqui com isso? Nada, fi. Só as coincidências da vida. Grande vitória para nós, péssima semana para os pseudos profissionais da informação. Mudando para a próxima treta, teremos seu Agripino, que tá tendo suas penas tucanas arrancadas por seus próprios aliados. O negócio tá tão, mas tão feio, que vale muito lembrar que quando o barco tá afundando, os ratos são o primeiro a deixar o navio. Segundo round. Agripino versus Aécio. Do nada, eis que surge das catacumbas dos que querem ser esquecidos pra ver se a polícia não pega Aécio Neves pra apontar o dedo na cara de Agripino, contando pra todo mundo que o plano do imperador de São Paulo, só que nunca, é derrubar o atual presidente tucano, o seu Bruno Araújo, pra tomar pra si a presidência do partido, já que ele aparentemente sacou que eleição de Agripino para 2022 nem pra síndico. Então, tá rolando um movimento sensual dentro do PSDB para que a disputa da presidência em 2022 não tenha Agripino como cabeça de chapa, e sim o seu Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Antes de eu prosseguir e explicar tudo nos mínimos detalhes, porque vale muito a pena, eu só quero deixar claro que nessa treta aí, eu tô totalmente do lado da treta. Briguem! Então, bora entender. Na segunda-feira, o Agripino promoveu um jantar na intenção de discutir a expulsão do Aécio Neves do partido, porque esse negócio de fidelidade partidária é coisa do passado. Teve gente que tava lá na reunião que sentiu a língua pesando uma tonelada, porque, né, quem não curte uma boa fofoca política? Não julgo. Saiu de lá e contou tudo pro seu Aécio, que imediatamente soltou nota a respeito, chamando Agripino de coisas super fofas, tipo oportunista, por ter se apropriado do Bolsodória para se eleger. E além disso, ele deixou claro que o partido PSDB não tem dono. Fernando Henrique Ceboso não curtiu isso aí. Só que não parou por aí. Aécio disse que o PSDB tem uma longa tradição democrática. Pausa pra rir disso aí. Coragem, Aécio.
construída muito antes da chegada de Agripino e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja. Então, só agora que ele descobriu ou só agora que ele teve que ser hominho grande e valente para poder falar? Já que o Agripino tá, ó, botando diretamente no traseiro dele. Pimenta no olho dos outros costumava ser chamado de refresco. E para finalizar, a Aécio também disse que o desrespeito de Agripino à democracia é tão grande que o projeto de Mamãe Serei Imperador chegou ao extremo de se autoproclamar presidente nacional do PSDB. Tipo, peguem minha coroa. Agora curvem-se. Só que quando perguntado se o Paranauê era esse mesmo, seu Agripino disse que não foi nada disso não, e que ele nunca levantou a possibilidade de ser presidente dos coxinhas, e que quem articulou tudo isso aí foram outros deputados. Além disso, disse que a reunião de segunda, na verdade, era para decretar, aquele que decreta, que o PSDB seria partido de oposição ao presidente Bolsonaro. Pois é, Agripino, todo mundo já viu o culhão que o senhor tem dentro do PSDB, né? Por isso que o senhor teve que chamar o Fernando Henrique Ceboso para impedir que os parlamentares votassem no Lira, o que mesmo assim o senhor não conseguiu. E só para te lembrar da sua envergadura política, que caso não tenham te contado, ela é bem pequena, do tamanho da coragem que você não tem de sair à rua e dar de cara com seus próprios eleitores. Mas trama boa pra ser boa tem que ter tramas paralelas. Sim, assisti tudo quanto é tipo de novela mexicana no SBT. Eu atendi o telefone. A usurpadora. No meio disso, outro grupo de donas fifis, novamente sem julgamentos. Viram aquele circo todo se formando e mandaram uma mensagem pro seu Eduardo Leite dizendo que agora era hora de pôr a cara no sol. É hora do cuecão final no calça apertada. Tá, eu não sei se foi exatamente assim, mas é bem possível que tenha sido desse jeitinho mesmo. Segundo a CNN, o plano desses parlamentares é de fato criar movimentações para que seu Leite seja viabilizado para disputar as eleições em 2022, o que seria mais que uma água no chope do Agripino. Seria o fim do sonho, que eu chamaria de forma mais apropriada de alucinação. E o negócio deu certo, mais rápido que Agripino correndo pra debaixo da cama com intoxicação de fandangos. Porque após esse expose, a CNN deu palco pro seu Eduardo Leite com a seguinte manchete: articulações de Agripino fortalece Eduardo Leite no PSDB. E também hoje, no SBT, ao ser perguntado se seria candidato em 2022, Leite disse que não é a hora de falar sobre isso. Não confirmou e também não negou. O que na linguagem política significa que já tem alguém por trás criando até o slogan de campanha. Ah, e ainda lembrando que Agripino convidou o Botafogo para se filiar ao PSDB, o que eu acho super justo, já que esse trio, Agripino, Botafogo e Frota, não deve ser separado. E se você não concorda, é porque você ainda não percebeu que quem estiver grudado no Agripino vai cair junto com ele. Fora que nós aqui no canal tem um coração bom e a gente não quer ver o Agripino sozinho no fundo do poço. Deixa esses dois lá com ele para fazer companhia, né? E para encerrar esse assunto, seu Ceboso se pronuncia dizendo que espera que o PSDB não esteja no ciclo descendente. Ou seja, caindo, ladeira abaixo. Tá com medinho, né, seu Ceboso? Adoro. Adoro muito. Se Agripino tá triste, eu tô feliz. Segue o jogo. E enquanto tudo isso acontecia, eis que rolava no STF o julgamento na segunda turma para decidir se as mensagens obtidas de forma ilegal pelos hackers, que são da Operação Spoofing, deveriam ou não ser acessadas pela defesa do Molusco. E ó, Aécio, eu não tinha despedido de você lá no tópico anterior, porque o senhor volta nesse. Sim, sua participação nesse desenho é fundamental. Terceiro round. Morno versus STF. A segunda turma se reuniu nessa terça-feira, dia 9, porque após Lewandowski, que segundo muitos só foi indicado ao cargo de ministro porque a mãe dele era amiga de Dona Marisa Letícia, esposa falecida de seu Molusco. Que coisa, não? Ter autorizado a defesa de Lula a acessar as mensagens trocadas entre integrantes da Lava Jato e o ex-juiz, ex-ministro e ex-herói Sérgio Morno, após serem hackeados de forma ilegal. Tanto foi legal que os caras lá, os hack, foi tudo preso. Bom, a Lava Jato obviamente não curtiu esse possível expose, apesar de ter ficado do lado do Morno após ele divulgar na Globo prints entre ele e sua afilhada de casamento Carla Zambelli, e também entre ele e o presidente da República. Só que isso é só um detalhe, né? Por 4 votos a 1, inclusive com o voto de seu Cássio, a
A segunda turma formou maioria para que a Lava Jato se conforme que terá seus diálogos lidos por aquele que um dia colocaram no pseudo-chilindró. Pseudo-chilindró porque chilindró de verdade não tem frigobar. Então, eu vou confessar aqui pra vocês que eu não tô sabendo reagir a isso, porque eu tô vivendo um conflito de interesses. Da mesma forma que o Morno alega que aquelas mensagens eram privadas, eu queria lembrar que a reunião ministerial que ele usou para acusar o presidente de interferência na Polícia Federal também era. Pois é, mesmo sabendo disso, ele deu um jeito para que esse negócio fosse divulgado, né? E apesar daquela reunião ter lavado a minha alma e não ter provado absolutamente nada, ela culminou com a demissão do querido ministro Weintraub, que eu acredito era o plano desde o início. Esse resultado do STF seria quase um pagar na mesma moeda o sentimento que eu não sei se você teve, mas eu tive. Porém, eu não sei se o que eles vão encontrar nesses diálogos poderão levar a anulações de sentenças da Lava Jato, o que sim, meu filho, seria uma tragédia. Muitos dizem que a lei é igual para todos. De novo. E por isso os ministros do Supremo tiveram que votar assim, porque eles não julgam quem é o réu, eles julgam o processo em que o réu está e que, portanto, Lula poderia sim acessar essas mensagens. Só que euzinha, minha opinião, achei que foi um Dória. Bom, eu poderia até tentar abrir uma defesa pro Sérgio Morno e fazer um textão tipo textão de Facebook. Só que aí eu me lembrei de um post do seu Morno de junho de 2020, onde ele dizia: nas terras de Tio Sam, país que serve de modelo a muitos, casos como o de fulanos versus beltranos estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Moro, Sérgio, 2020. Bom, eu não sei você, seu Morno, mas eu sou uma pessoa muito séria. Portanto, eu não vou questionar nada. Até porque esse post de seu Morno veio bem na época que o STF tornou legal o processo que até então era ilegal, que tornava o Supremo a vítima, o advogado e o juiz no mesmo processo. Processo esse que foi instalado para ir atrás da galera que justamente questionava o STF. Aí você não me ajuda a te ajudar, né? Dito isso, boa sorte, seu Morno. Se vira nos 30. Eu disse que eu não ia defender o Morno e eu não vou. Mas eu vou ter que comentar uma coisa que eu acho que vocês esqueceram. Em 2019, a mídia noticiava que, segundo documentos da Receita Federal, uma suposta fraude havia sido apontada na cara do Gilmar Mendes. E aí o que fez o beisola do Judiciário? Pediu pro seu Tofinho, que também estava no SPC da Receita, tomar providências. Segundo o seu Gilmar, a Receita Federal estava bisbilhotando sua vida sem nenhum processo que justificasse isso. Segundo eu mesma, os hackers invadiram telefones privados de autoridades também sem nenhum processo que justificasse isso. Duas histórias semelhantes, dois desfechos tão diferentes. As mensagens da Lava Jato foram validadas. Já os relatórios da Receita foram anulados. E isso porque você não se lembra que após a Receita ter farejado alguma possível coisa queimando no fogão da esposa do Toffoli, ele simplesmente decidiu que processos baseados em dados do COAF da Receita Federal obtidos sem autorização prévia fossem suspensos. Gente, eu sei que brasileiro tem memória curta, mas isso paralisou investigações no Brasil inteiro porque um ministro que tava quis assim. O pior é que nem dá pra eu falar aqui o que eu acho realmente que aconteceu, porque hoje você recebe a visita do Uber Black até por ter uma opinião sobre fatos que são expostos bem na sua cara. Tempos sombrios. Mas outro ponto muito importante apontado por Gilmar foi que, como assim o juiz do caso estava conversando com o Ministério Público sobre um réu? Como assim, Moro? Como assim, Deltan? Não era pra conversar, não pode, que coisa feia. Mas, novamente, seu Gilmar parece esquecer que num espaço de 2 meses, ele e o então senador Aécio Neves, lá em 2017, ligaram um pro outro 43 vezes. 43 vezes. Detalhe, Gilmar Mendes à época era o relator de 4 inquéritos contra Aécio Neves. E o detalhe maior nisso tudo é que uma dessas ligações foi feita no mesmo dia em que Gilmar Mendes proferiu uma decisão favorável a Aécio, que suspendiu o interrogatório pelo qual o Aécio deveria passar no dia seguinte. E ó, seu Gilmar, antes do senhor ficar bravo comigo, quem contou tudo isso aí foi a Veja, tá? Eu tô só cumprindo o meu dever de contar pra quem não viu ou pra quem não lembra. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, seu danado? Pois é. Já disse isso antes e repito agora. A verdade se tornou interpretativa.
Depende de quem tá envolvido na história. O final simplesmente muda porque fazer o quê? A vida é assim. Finalizado esse remember histórico, eis que vamos rumo a mais uma treta. Quarto round. DEM versus Botafogo. Após bancar o rancoroso dono da bola que não sabe perder, Nhonho foi até a mídia novamente. Agora pra falar mal dos povos tudo do DEM. Maia disse que a ACM Neto o traiu, porque deixou pra contar nos acréscimos do segundo tempo que a galera tinha soltado sua mão pra ver se ele caía de cara no chão. E de fato foi o que aconteceu. Foi lindo, rimos muito. Mas não foi só isso. Nhonho também disse que não fica no DEM de jeito nenhum, porque o DEM tá migrando pra extrema direita, robótica, olavista, terraplanista, opressora. O que pra ele não rola, já que ele é oposição ao governo. Um ponto importante a se frisar dessa entrevista do Nhonho foi ele enfim ter falado em voz alta que todo mundo já sabia. Aspas pra ele. Hoje posso dizer que sou oposição ao presidente Bolsonaro. Quando era presidente da Câmara, não podia dizer. Fecha aspas. Ficou claro porque o Nhonho, no meu ponto de vista, sabotou o governo? Ele sempre foi oposição. Logo, ele nunca ajudaria a andar com as pautas que o Brasil precisava para andar. Ele realmente contava com o quanto pior melhor. Na verdade, ele precisava disso. Uma vez longe do cargo, ele enfim pode contar o que sempre havia se passado naquele coraçãozinho rodeado de colesterol e mau sentimento. Não é novidade pra ninguém, mas é bom que fique registrado que o atraso na sua vida foi causado por um pirracento que, apesar de sonhar, nunca sairá do baixo clero ao qual ele acaba de retornar. Só que assim, a ACM Neto e seu caiado viram aquilo e ficaram em choque. E como quem fala o que quer ouve o que não quer, eis que fomos brindados com as seguintes declarações de amor. De ACM Neto para Nhonho. Se encastelou no poder e demonstra surpreendente descontrole. Chamou Nhonho de descontrolado. De caiado para Botafogo, precisa de internação hospitalar. Seu Maia jogou você no mesmo balaio que a Joyce, que disse ontem lá no Pânico que vai ser presidenta. Gostei muito. Façam de novo. E é isso tudo, meu povo. Eu acho que do nada esse povo saiu do mundo de Alice e descobriu que a verdade é que vai ser muito difícil derrotar o presidente Bolsonaro em 2022. Admitindo o fracasso iminente, o desespero vem. E vocês? O que vocês acham que desencadeou esse pega pra capar desenfreado, porém muito divertido? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!